Olá, eu sou Paulo Rossi, presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores no Estado do Paraná. E esse é o programa UGT, a Voz do Trabalhador. Hoje nós vamos passar várias matérias de interesse de toda a classe trabalhadora, como, por exemplo, as manifestações que a UGT e as demais centrais sindicais realizaram em todo o Estado do Paraná e também em todo o território brasileiro. Uma pauta trabalhista em defesa sempre do trabalhador. Nós que pedimos o fim do fator previdenciário, uma legislação que moderne a relação trabalhista em relação à terceirização no país e também o fim da corrupção e mais transparência na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para a eleição dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Nós também vamos passar matérias da reunião da Plenária Nacional das Entidades Filiadas à UGT no Estado de São Paulo. Este evento reuniu mais de 1.000 dirigentes sindicais de todo o país e a UGT Paraná mostrou a sua força. Mais de 15% dos delegados foram do Estado do Paraná. Na plenária, discutimos as manifestações em que a população foi às ruas, clamando pelo fim da corrupção no país e também por mais investimentos na saúde, na educação e no transporte coletivo. E discutimos também durante a plenária dos dirigentes da Executiva Nacional da UGT como vai ser a forma de organização dos trabalhadores junto ao Congresso Nacional. Todas essas matérias de interesse da população brasileira irão ao ar no programa de hoje e nos vários programas, porque foram várias matérias, várias entrevistas, várias palestras, dentre as quais do cientista político Gaudêncio Torquato. Gaudêncio Torquato é especializado em marketing eleitoral e um dos mais respeitados cientistas políticos do país. E o Gaudêncio Torquato nos brindou com uma grande palestra na plenária das entidades filiadas ao UGT na cidade de São Paulo. Confira essa e outras matérias. Programa UGT, a Voz do Trabalhador, entrevista agora a Gilmar Pedruzzi. O Pedruzzi, ele é membro da Executiva Nacional da UGT e participando aqui da segunda plenária nacional das entidades filiadas ao UGT em São Paulo. Pedruzzi, como que você avalia essa plenária, os debates que aconteceram, qual a sua avaliação? Olha, eu acho que essa é a plenária da UGT onde nós temos o melhor momento, a melhor discussão. Eu acho que está se conseguindo fazer uma avaliação da situação do país e numa discussão realmente do que interessa à classe trabalhadora. Eu acho que essa plenária está sendo muito importante porque ela vai dar um novo rumo ao UGT, vai dar um novo rumo à central sindical, né, para que ela se aproxime realmente das grandes reivindicações hoje, né, da classe trabalhadora no nosso país, né, porque isso acontece depois dos grandes movimentos onde a população, os jovens foram para ruas exigir, né, mudanças nesse país, né? Então, felizmente, a central acordou. A central também acordou. Como o povo acordou, acho que a central caiu na realidade e entendeu o recado das ruas. Então isso é importante. Eu acho que nós estamos, a partir desta plenária, nós vamos ter um novo rumo na UGT. Nós vamos conseguir, né, fazer com que se leve as propostas para que o trabalhador possa entender de fato e a UGT ser a grande central, né, que leve as grandes reivindicações da classe trabalhadora, né, para que esse governo possa cumprir realmente com o trabalhador brasileiro. Pedruzzi, você foi delegado do trabalho no estado do Rio Grande do Sul. E a grande reclamação das centrais sindicais, dos sindicatos, é hoje o processo que o Ministério do Trabalho está tendo. É um processo de esfacelamento, falta de prestigiamento político por parte da própria Presidência da República. E nós gostaríamos da sua avaliação. Como que está hoje, sob a sua ótica, a questão da administração do Ministério do Trabalho e Emprego? Todos nós imaginávamos, né, que a partir do momento da eleição do Lula, um sindicalista como presidente da República, o Ministério do Trabalho fosse fortalecido, né?
Ao menos era o que se achava que deveria acontecer. Olha, eu acho que o governo, ele desestruturou o Ministério do Trabalho. O governo desmontou o Ministério do Trabalho. Então hoje você vê as delegacias do trabalho no Brasil inteiro, estão com uma estrutura mínima, sem condições, com poucos fiscais, né, e deslocada do objetivo. Deslocada do objetivo que é fiscalizar, né, e me parece que usando, né, de instrumentos para dividir o movimento sindical brasileiro, para esfacelar o movimento sindical brasileiro. Infelizmente, olha, tem que se dizer isso, que nem nos períodos mais duros da ditadura militar aconteceu isso. Né? A forma como o movimento sindical está sendo tratado pelo Ministério do Trabalho. Infelizmente tem que se dizer isso. Né? Num governo democrático, num governo que tem, né, a maior parte dos membros, dos dirigentes que estão lá dirigindo no Ministério do Trabalho são sindicalistas, eles estão praticando exatamente o contrário de tudo aquilo que aprenderam no movimento sindical. Infelizmente eu sou obrigado a concluir que o Ministério do Trabalho hoje não está a serviço da classe trabalhadora, nem do movimento sindical. Está a serviço de esfacelar o movimento sindical brasileiro. Entrevistamos Gilmar Pedruzzi, o Gilmar que é membro da Executiva Nacional da UGT. Pedruzzi, muito obrigado pela sua participação aqui no programa UGT, a Voz do Trabalhador. Obrigado e foi um prazer poder estar aqui. Para que nós possamos estar se utilizando no sindicato e no ambiente de trabalho em defesa da discriminação, né, e da igualdade de oportunidade, para estar defendendo a igualdade de oportunidade. Ela foi construída mediante 2 seminários com dirigentes sindicais das 3 centrais sindicais, a Força Sindical, a UGT e a CUT, que são as centrais brasileiras que compõem o INSPIR. E cada um de vocês tem ela na bolsa. Não sei se vocês puderam estar observando que elas estão na bolsa. O seu lançamento oficial foi na LERJ, no estado do Rio de Janeiro, né, Jana? No dia 7 de junho. E a partir daí, nós saímos, enquanto INSPIR, lançando elas em alguns sindicatos e em outros espaços, nas conferências de promoção da igualdade racial, que já está acontecendo. Sua fase nos municípios já terminaram e aí agora está se finalizando as etapas estaduais para estar tirando delegado para a Conferência Nacional. E aí nós saímos com esse documento que é para ser utilizado pelos dirigentes sindicais como uma cartilha em defesa das ações afirmativas no mercado de trabalho. E aí eu passo para a companheira Cléo, que é a nossa representação lá no INSPIR, nossa secretária tesoureira, né, para estar dando uma saudação também para vocês. E muito obrigado. Eu espero que essa cartilha, que está em linguagem muito simples, possa estar contribuindo para que a gente possa estar combatendo a discriminação no mercado de trabalho. Obrigada. Boa tarde, companheiras, companheiros. É muito importante que a linguagem seja simples, como colocou a companheira Cristina, nossa cartilha, porque essa é a nossa linguagem. É a linguagem das trabalhadoras, dos trabalhadores, uma forma que nós temos que entender cada vez mais a luta contra toda e qualquer discriminação, mas como está na nossa cartilha, a discriminação racial que ainda, infelizmente, tem acometendo aí a nossa sociedade, devastando tantos problemas no nosso ambiente de trabalho, como tantos outros que nós sabemos, mas a população negra, e quando nós falamos da mulher e mulher negra, sabemos que a discriminação ainda é muito maior e as oportunidades para nós ainda é muito mais dificuldades que nós temos. E o que nós queremos é isso, que a nossa UGT se aproprie, se apodere desses conhecimentos, do trabalho que a Secretaria já vem desenvolvendo e através do INSPIR, que além das 3 centrais brasileiras, temos também a FLCIL, a CSA e a CSI, as duas centrais americanas, que em conjuntos a gente vem aí fazendo debates e combatendo esse mal tão grande ainda na nossa vida. Mas a UGT não deixa, de forma alguma, que isso continue acontecendo. E nós queremos que em todos os estados vocês saibam que nós temos pessoas que têm toda uma propriedade, que têm todo o conhecimento, que pode
juntar os conhecimentos que vocês têm, juntar o trabalho que vocês já vêm desenvolvendo, que a gente vai somando forças cada vez mais para combater esse mal. Vamos entrevistar agora Yuri German. Yuri, que é secretário de organização da UGT no estado do Paraná. Estamos presentes aqui na segunda plenária nacional das entidades afiliadas ao UGT. Yuri, gostaríamos da sua avaliação dessa plenária, as palestras que aconteceram. Como é a sua avaliação? Bom, a avaliação, no meu entendimento, é positiva, porque toda e qualquer reunião que envolve todos os segmentos da central e de todo o país, dos diversos segmentos de várias categorias, e se põe em discussão a questão das reformas que está sendo colocada, a pauta toda que foi colocada, ela é positiva porque interage com todas as categorias e é claro que é da discussão que nasce coisas novas. É sempre bom lembrar que o debate, ele forma, ele educa e ele organiza e põe em prática aquilo que se tira, ou seja, as decisões que são tiradas numa plenária como essa, que é rica em participação, que é rica no debate e que é firme nos seus propósitos, que é os propósitos da Central Sindical. Essa é a minha avaliação. Nós tivemos também, Yuri, a palestra do professor Gaudêncio Torquato, que falou sobre o momento atual, a movimentação nas ruas, o recado, enfim, que a população deu para os governos e também para o Congresso Nacional, pedindo uma reforma política. A sua avaliação, essa reforma política sairá ou não? Ela pode sair, Paulo, mas ela deve sair de uma forma meio tímida, porque o Congresso, aliás, o plenário da Câmara dos Deputados, ela é formada por deputados que defendem seus segmentos e muitos com a visão atrasada. Jamais vai ser uma mudança um pouco maior daquilo que se pretende, aliás, menor daquilo que se pretende. Portanto, ela vai ser uma reforma tímida, mas o recado da população que está nas ruas reivindicando e protestando é bem claro, que o país deixou de ser aquilo que era. O país tem que se reformar esse Estado que vive. É um Estado que está arcaico, é um Estado que está com problemas, porque vive com o pé no passado e não consegue se projetar para o futuro. Essas velhas práticas políticas não resolvem. Elas, muito pelo contrário, elas têm complicado cada vez mais a sociedade brasileira e excluído cada vez mais pessoas. É impossível que um país como esse, que tem uma economia avançada, que tem uma democracia quase que plena, ainda se convive com trabalho escravo, com trabalho infantil e com outras tantas mazelas do mundo do trabalho. Então, essas reformas que vêm por aí, embora sejam tímidas, mas elas têm um papel importante para alavancar reformas mais para frente. Mas não podemos esperar muita coisa do que vem por aí, porque o parlamento brasileiro ainda tem uma visão corporativista e ainda tem uma visão arcaica em relação ao Estado novo que se quer. Entrevistamos Yuri German, secretário de organização da UGT no estado do Paraná. Yuri, muito obrigado pela sua participação no programa UGT, a Voz do Trabalhador. Agradeço o programa UGT, a Voz do Trabalhador. Meu grande abraço e sucesso para esse programa que muito tem colaborado para a educação e informação dos trabalhadores do Brasil inteiro. Muito obrigado. Eu gostaria, não vou ser rápido, porque eu vou pelo princípio da igualdade, companheiro Roca. Então eu vou falar o necessário e não pelo encurtar tempo. Mas o necessário que eu quero falar, e eu quero fazer questões propositivas, menos discurso. Eu gostaria, já que como propositivo para amanhã, que vai ser o encontro com as entidades filiadas, que realmente têm o poder de mandar na central, porque são os filiados, os sindicatos filiados, que pagam suas mensalidades para a UGT, que contribuem com a contribuição sindical para a UGT, que tem que decidir. Jamais pode ser 5 ou 6 que decide numa mesa. E eu quero propor aqui, companheiro Pegado, para amanhã já, como proposta, que a UGT não participe no dia 30 da manifestação das demais centrais. Isso é laranjice e nós não podemos nos unir com essas laranjices que tem por aí. Querem nos usar, como já companheiros já falaram anteriormente, e não podemos ser usados para isso. Eu quero propor aqui, que em vez de ficarmos na rua no dia 30, que nós vamos, todos os dirigentes da UGT, todos os filiados da UGT, vamos para o Congresso Nacional, porque é lá que se faz política. Aqui nós temos nossos deputados
estaduais, mas eu quero propor, presidente Patá, que você lidere, juntamente com o nosso secretário de organização, nosso secretário-geral, organize e que todos os filiados da UGT vão ao Congresso. Vai nos dar muito mais mídia do que ficar como coadjuvante de outras centrais. No Congresso Nacional, levarmos propostas para mudanças dentro desse país. Mostrarmos ao Congresso que tem que acabar com o fim do fator previdenciário. Levarmos propostas, presidente Patá, que em vez de ficar com outros discursos, nós temos que fazer uma campanha que a UGT iniciou contra as altas taxas de juros dos cartões de crédito nesse país. Isso se penaliza o bolso de cada trabalhador e cada trabalhadora. Se levarmos essa proposta propositiva ao Congresso e mostrarmos para a mídia, para a sociedade, as nossas propostas, aí sim nós vamos ecoar para a sociedade. Porque senão é fazer o jogo da PTzada canalha que tem por aí. Tem PT, gente filiada ao PT sério? Tem, mas não esses que estão no poder hoje, que querem se aproveitar de cada trabalhador e cada trabalhadora que aí estão. Então, fica aqui uma proposta, que nós, no dia 30, vamos sim participar mais do Congresso Nacional e não nas ruas, porque nas ruas já foi demonstrado que o povo está de saco cheio. Prova disso, eu faço uma autocrítica. Companheiro Aldo, vamos antecipar para o dia 28, uma quarta-feira, que tem pauta, entendeu? Então, ou na semana seguinte, como disse o companheiro Canindé. Agora, o que nós temos que ter, com muita clareza, que a pesquisa que foi feita pelo IBOP, e não é fria, de cada 10 cidadãos brasileiros, 6 nos desaprovam como dirigentes sindicais. Não acredito no movimento sindical. Eu faço essa autocrítica, como eu já fiz anteriormente. Eu tenho que sentar no meu sindicato e ver onde eu estou errando. Porque de cada 10 trabalhadores, 6 não acreditam em mim. É isso que nós temos que ter muito claro. Nós temos que fazer essa autocrítica. E isso vem por quê? Por causa dessas políticas nefastas de quem está no poder. E é isso que tem que ter muita consciência. Também eu gostaria de, mais uma vez, pedir ao nosso companheiro Patá. Companheiros anteriormente falaram, mas a questão da contribuição assistencial e da manutenção, o sistema de manutenção dos sindicatos. Ou o GT tem uma posição clara e firme a respeito disso, ou fica sentando com demais centrais que não resolvem nada, e nós estamos fadados ao fracasso. Muitos vão se desfiliar, que nós não estamos dando uma resposta para os nossos filiados. Nós temos que mostrar uma resposta concreta. Qual que é a nossa ação como central sindical para regulamentar isso? Nós temos que ter um sistema de custeio. Senão, como que nós vamos dar formação aos trabalhadores? Como que o Patá vai poder mostrar para o presidente da República como que ele dá manutenção, assistência odontológica, assistência médica, educação para os seus filiados comerciários? Como que vai ser sem sistema de manutenção do sistema de contribuição assistencial e compulsória? Então é isso que a UGT Nacional tem que fazer. Tem que parar do lenga-lenga, muitas discussões que não levam a nada. Tem discussões sim que levam, são produtivas? Tem, mas muitas conversas lenga-lenga. Eu quero pedir perdão e desculpa a alguns companheiros que falaram anteriormente, mas eu tenho que mostrar minha discordância. Assim como, Tiquinho, nós criticamos Ramos, a presidenta Dilma e seus 40 ministérios, para não dizer outras coisas, como que a UGT vai criar mais secretariado? Nós vamos estar indo na contramão. Nós temos um secretário de políticas públicas. Vamos discutir mobilidade lá dentro. É ali ao fórum. Você falou, mas nós temos que discutir isso. Nós temos que ter muito claro isso. Nós não podemos ficar criando mais secretariados, porque senão a gente vai criticar o governante que está criando mais secretaria municipal, mais secretaria estadual, afundando o Estado em dívida. O cara vai usar, mas a UGT também lá tem um monte. Isso é fisiologismo, nós não podemos ter isso. Me desculpem. Nós temos que ter políticas claras. Se temos um secretário de políticas públicas, vamos criar um secretariado lá dentro, um grupo de discussão. E vamos trabalhar isso. Isso sim eu acredito ser válido.
Outro tema fundamental é a característica plural da UGT. Essa compreensão de que as pessoas não têm que estar engessadas, têm a sua ideologia, mas o mais importante é o conceito que nós, da UGT, compreendemos, um conceito cidadão, trabalho decente, de inclusão social, propositivo às questões fundamentais da sociedade. Isso é a marca da UGT. E por conta disso nós conseguimos muitos sindicatos dentro da plenária adentrarem a UGT. Mais de 40 que vieram de várias categorias rurais, comerciários, servidores públicos, entre eles, que nos trouxeram uma riqueza importante, que é a inclusão, uma participação cidadã. E dessa maneira reforça o DNA da UGT, que é voltado para as questões mais fundamentais da sociedade. Outrora, o movimento sindical tinha preocupações ampliadas. Ultimamente, só ficava dedicando às questões relativas a convenções coletivas, a benefícios, que são importantes, não deixam de ser, mas esqueceram do trabalhador enquanto cidadão. A UGT resgatou. E essa marca é fundamental para que nós possamos ajudar o Brasil a ser um Brasil cidadão, um Brasil de inclusão, um Brasil de distribuição de renda, um Brasil de saúde, um Brasil de educação. A plenária, a segunda plenária da UGT aqui em São Paulo foi muito boa. Com a participação aí do Paraná, com vários delegados, mais 100 pessoas, só do Paraná, de Santa Catarina com 60 pessoas. Mas dizendo, para nós sindicalistas, é muito importante que essa plenária, teve aqui cientista político, teve aqui economista, teve agora, por exemplo, está falando procurador, vai estar o pessoal do DIAP dando uma explicação. Isso para nós é muito importante para dar ingredientes para os sindicalistas, para levar para a sua base. Por exemplo, o custeio sindical, que está sendo discutido agora, para nós é importante. Qual a medida que nós vamos tomar? Mas o mais importante é o conceito, a defesa da classe sindical do Brasil. E é muito importante a UGT forte no Brasil. Nós vamos entrevistar agora Valdir Vicente. O Valdir Vicente, ele é membro da Executiva Nacional da UGT, secretário de Políticas Públicas e também participando da segunda plenária nacional das entidades filiadas à UGT. Valdir, como que você avalia essa segunda plenária, as palestras e os debates que aconteceram aqui com os mais de 1000 sindicatos filiados à UGT? Eu considero que houve uma evolução das plenárias que a UGT tem, porque trouxe 2 painelistas que foram fundamentais para abrir a cabeça dos trabalhadores, entenderem primeiro a questão econômica do Brasil e o perigo que se tem com essa questão da inflação. E segundo, esse analista futuro que passou agora, que ele se referiu à questão das mobilizações e trouxe uma ideia de como é que é a índole do brasileiro, como é que o brasileiro foi evoluindo e por que a população se revoltou da forma que se revoltou, fazendo aquela marcha, um protesto pacífico, mas que calou fundo nos políticos, tanto do executivo como do legislativo. Então, pegando justamente um gancho na palestra do professor Gaudêncio Torquato, ele falou sobre os movimentos sociais, falou também sobre a questão política do país e sobre a reforma política. Você participou pela UGT de um debate na Câmara sobre a reforma política. Qual a sua avaliação? Haverá essa reforma mesmo ou os parlamentares vão legislar, como sempre, em causa própria? Ou seja, reformando o mínimo possível para se beneficiarem? Eu não acredito que haja uma reforma profunda, não acredito. Porque o tempo é curto e ela tem que valer para a eleição do próximo ano. Agora, que haverá uma mudança, haverá, porque os parlamentares estão preocupados com a mobilização das ruas. E nós apresentamos para o Congresso, para aquela comissão, o que se decidiu no Congresso da UGT de 2011. O que tem naquele caderno, aquilo foram as propostas que nós apresentamos. Que não são propostas de uma reforma profunda, como mudança do voto, passar um voto distrital misto, a forma do sistema de governo, parlamentarismo, presidente. Nada disso eu acredito que vai alterar. Não acredito.
E mesmo assim, nesse debate que teve, as pessoas que estavam debatendo não apresentaram propostas concretas. Eles fizeram uma determinada exposição, como seria a política, como seria o país, etc, etc, coisa que a gente sabe que só é possível com a Constituinte exclusiva. Valdir, você é uma pessoa respeitada e conhecida internacionalmente. E agora nós gostaríamos aqui dos nossos telespectadores que você falasse um pouco sobre esse papel dos trabalhadores na OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. A importância dos trabalhadores participarem e na formulação de políticas na área internacional do mundo do trabalho. A participação dos trabalhadores na OIT, ela vem sendo boicotada pelos empresários já há algum tempo. Eles querem transformar a OIT simplesmente numa organização que você tenha tipo uma biblioteca, que você possa estudar e verificar a legislação que passou. O momento bom da OIT foi o momento que se criaram as convenções e as recomendações, que agora está sendo tolhida. Haja visto que, no ano passado, na OIT, os empresários se retiraram da comissão mais importante que tem, a Comissão de Aplicação de Normas. Agora, é um exemplo para o mundo, uma organização da ONU, onde possa sentar governo, empresário e trabalhador. Na época da Guerra Fria, quando saíram a maior quantidade de convenções e recomendações que beneficiavam os trabalhadores, é porque os países socialistas votavam com os trabalhadores, todos eles votavam com os trabalhadores. Quando acabou a Guerra Fria e acabou a bipolarização, as coisas mudaram. Os empresários passaram a votar com os governos que são governos neoliberais e votam sempre contra os trabalhadores. O importante é que a organização dos trabalhadores na OIT é muito forte e ela vota em bloco e consegue perfurar, em alguns casos, os governos, mesmo aqueles que são mais conservadores. Entrevistamos aqui Valdir Vicente, membro da Executiva Nacional da UGT, participando da segunda plenária nacional das entidades filiadas ao UGT. Valdir, muito obrigado pela sua participação no programa UGT, a Voz do Trabalhador. Eu agradeço a você, Paulo, e dou parabéns pela condução que você está fazendo ao UGT do Estado do Paraná, que está trazendo um exemplo para os demais CGTs do Brasil.